E aí, pessoal? Estamos aqui em mais um desenho. Na verdade, o primeiro, né? Desenha que a gente responde desenhando. Então, desenha sua pergunta. É pergunta que a gente desenha. Eu troquei. Não, a gente saiu muito. Então, desenha sua pergunta, é isso? Pergunta que a gente desenha. Então, pergunta que a gente desenha. Então, fala, Gil. Desenha a tua vez aí agora. Essa buzina o pessoal do caminho está acostumado. E eu quero falar rapidamente, antes da gente começar, sobre os nossos parceiros aqui. Mais uma vez, falar sobre o Despertar Book Café, que é a nossa livraria, biblioteca. Fica aqui na Igreja Nova Vida Oceânica, que é onde a gente está aqui, esse espaço. É o espaço do Despertar Book Café, então vem aqui, toma um café aqui com a gente. Você pode alugar um livro na nossa biblioteca, tem excelentes livros. Pode também adquirir bons livros novos, a gente tem lançamentos aqui importantes com assuntos e temas que a gente trata na nossa igreja, nas ministrações e especialmente também no Instituto Despertar, que também é o nosso outro patrocinador, e a gente está com a segunda turma para a Escola O Caminho, está com inscrição aberta, agora matrículas abertas para o mês de março. E aí você pode também entrar em contato com a gente, vai estar aparecendo aí para você o nosso contato para fazer a sua inscrição, mais informações. Pastor Denilson, que foi o primeiro do nosso Oceancast, é um dos professores. Você vai ter também conhecido aí o Wendel Araújo, que também é um dos nossos professores. Eu sou um dos professores, Felipe é outro, enfim. Vem participar com a gente, conhecer nossas matérias, nossas disciplinas. E estamos formando não somente líderes, mas pessoas que querem realmente, se aprofundar na palavra, conhecer e partir para uma vida plena de conhecimento de Deus e levando ele a ser conhecido por outras pessoas. Hoje é o nosso primeiro, esse que você está assistindo, né, mais descontraído, até eu estou tentando ficar mais descontraído. Então, para te deixar mais descontraído, te dizer que você esqueceu de um patrocinador. Qual que eu esqueci? Ué, o outro, né? Qual é o outro? Qual é? Não esqueci, foi proposital. É para dar o destaque. Giro Filme, que é toda essa produção que você está acompanhando aqui hoje, especialmente nesse episódio aqui do Desenha. Toda essa produção que você vai acompanhar é feita por essa equipe altamente capacitada, com ideias inovadoras e inspiradas por Deus para poder servir o reino de uma maneira extraordinária. Entre em contato, também vai aparecer para você, Giro Filmes, essa equipe com grandes produções, e aí toda parte de vídeo, áudio, suas festas, seus eventos, casamento, você vai conhecer o catálogo deles aí e com certeza vai ficar encantado. Ficou bonito. Como é? Gostou? Quer ser um patrocinador? Entra em contato com a gente porque a gente vai ficar muito feliz de poder ser patrocinado por você, anunciar seu negócio. E eu vou te dar uma notícia: está crescendo exponencialmente o nosso projeto, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas esse desenho aqui que a gente responde é exatamente para isso, para poder te incentivar a fazer aquilo que a gente não vai atrapalhar nos nossos podcasts, né? Para poder fazer esse merchan tão aberto. Seja um patrocinador. A propósito, estamos querendo lanchar. Pegou? Tá ligado? Nossa equipe Pega a visão. Aqui. Pega a visão. Se ele falar em pegar a visão, Gil, tá satisfeito? Já temos 2 podcasts, já temos 2 convidados, 2 situações ilustres, que a gente também quer agradecer aos convites que já estão sendo feitos e aceitos. Mas diga para mim um pouco sobre esse projeto e sobre o que a gente já fez até agora, o que você pretende mais. Fala um pouco para o pessoal entender. Satisfeito propriamente não, porque ainda vem muita coisa pela frente, eu estou com uma expectativa muito alta. Já estava antes e tem sido um desafio, a gente tem aprendido muito isso, né? A se lançar naquilo que Deus tem provocado na gente, e toda essa organização, essa proposta do podcast, ela tem, esse objetivo não só para nós, mas trazer cada convidado aqui, poder também se lançar e poder atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, abençoar mais vidas. Eu acredito que a gente está conseguindo alcançar isso, de início, pouco a pouco, né? Semana a semana, ou semana sim, semana não, a gente ainda está aí, né, a ver essa questão do período, ajustando algumas coisas. E até por isso que também é importante a gente ter parceiros para poder ajudar a gente, toda essa produção envolvida. São pessoas que têm se dedicado, são equipamentos que precisam, né, chegar aqui para a gente poder melhorar. E eu estou muito feliz e estou muito surpreso também,
porque tá extrapolando a minha expectativa. Legal. Como é que você tá? Você também tá assim? Cara, tô, e a gente tem visto o crescimento, o acesso das pessoas, aí fica mais um apelo, mais um convite para quem tá nos assistindo aí, deixar o like, compartilhar, deixar um comentário, uma opinião, porque somos da casa, Sim. estamos na terra e a ideia é que a gente se sinta em família para poder gerar um conteúdo que realmente seja agradável e tenha a ver com aquilo que as pessoas estão buscando. A nossa ideia é realmente poder falar e ser acessível, né? Desenhar para você, se ficar muito difícil, a gente desenha nesses intervalos que é a nossa ideia. É uma proposta, né, ousada. Claro que aqui a gente não está tentando fechar, né, tudo o assunto, enfim, que surgir, eu nem sei. E aí você pode até falar que já sabe a pergunta. Não sabemos o que vai rolar agora. Pois é. Mas teve aí uma caixinha de pergunta que foi lançada aí durante essa semana que a gente, né, tá gravando esse episódio, para você deixar sua pergunta. E a gente vai começar agora a falar sobre elas. Eu não sei o que perguntaram, o Felipe também não sabe. Tem a mínima ideia. E a produção vai soltar agora pra gente. Então, se ficou difícil, você pergunta e a gente tenta desenhar. Vamos lá. Vamos lá. Produção! E aí, pessoal, tudo bem? Temos aqui alguns participantes, né, do Oceancast, do quadro Desenha. E Pedro _Assis21 fez uma pergunta que eu vou passar para vocês agora. Ele pergunta para vocês: qual a visão de vocês com relação ao que Deus está fazendo, o fato de Deus estar fazendo algo novo? Vou girar, hein? Você. Pode começar a pergunta. Bem, né? Caiu para você. Místico isso aí, né? Místico, bem místico. Pedrão, qual é, Pedrão? Tudo bom? É algo novo, né? Qual é a expectativa, é isso? Isso aí. Qual é a expectativa? Eu abri aqui falando, né, sobre a expectativa com o podcast. Tem sido... A gente está aí, né, no início, mas já tem superado as minhas expectativas. Acredito que tudo que a gente entenda e perceba que vem, sabe, da mente de Deus, do coração de Deus, a gente precisa ter expectativas altas. Eu acredito que a gente tem vivido um momento, e aí falando realmente, né, como comunidade, o Pedrão é parte dessa comunidade, também está aqui com a gente, vivendo, experimentando isso. Um momento de realmente algo, muitas coisas novas, revelações, nossos olhos sendo descortinados para muitas coisas, por um entendimento mais profundo da palavra, mais próximo realmente, sabe, e mais do que somente, né, um entendimento, um conhecimento. Essa, para mim, são duas palavras, dois significados, dois aspectos que eles precisam andar juntos. Você entender e você conhecer. Que a gente não só toma ciência, né, do que está informado, do que está escrito, do que está registrado, mas passar a viver isso e de uma maneira tão poderosa conforme a gente tem começado a experimentar. Então, minha expectativa é alta. Eu acredito que a gente vai viver grandes coisas no Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas através de nós, já tem feito. Não somente, sabe, num aspecto... Às vezes a gente fala sobre grandeza e pensa numa questão de notoriedade, sabe? Mas não é isso, é profundas mudanças em cada um de nós, ao ponto de, quando formos transformados individualmente tão profundamente, possamos ser uma comunidade de fato madura. E a minha expectativa é do impacto que vai provocar uma comunidade de fé madura. É uma comunidade de filhos e filhas de Deus maduros, sabe? Em todas as esferas de influência. Então a minha expectativa está aí. Agora, se eu tiver que desenhar para você o que vai acontecer, eu não sei, porque eu não sou vidente, nem quero ser. Mas a minha expectativa é essa, sabe? O impacto que vai acontecer em cada esfera de influência da vida de cada um de nós. E você? Não, cara, mesma coisa. Você falou aí de mudança em cada um de nós. E conhecimento e mudança, para mim, tem sido o grande marco desse tempo, né? E talvez as expectativas não possam nem corresponder ao coletivo, porque eu sinto a mudança em mim. Então, eu consigo perceber ao longo do tempo que o conhecimento de hoje faz eu me tornar uma pessoa totalmente diferente. Então, talvez seja muito injusto eu criar uma expectativa coletiva. Mas, para mim, todo minuto está sendo uma grande novidade. Cada segundo vivendo aqui essa experiência está sendo, para mim, uma novidade atrás da outra, transformadora. Ela transforma a minha maneira de ser, transforma a minha maneira de pensar e transformar como eu penso impacta na maneira que eu sou, né? Que eu vou reagindo e agindo
diante das ações. Então, assim, Deus tem me surpreendido através do conhecimento. Isso é fundamental. E, claro, a gente vai levando isso para o coletivo, mas eu me sinto mais comedido, né? Porque talvez pela minha maneira de me colocar socialmente já é muito para frente do meu tempo, né? Bem extrovertido, eu tenho sido impactado com as mudanças de Deus que tem me feito refletir mais e me tornar um pouco introvertido. Eu só usei a buzina como disfarce mesmo. Essa medida eu acho que é importante, né? Porque assim como trabalha em você individualmente no aspecto em que você se torna mais comedido, conforme você falou, em mim já é o oposto, né? São temperamentos totalmente diferentes e me move, e aí dentro, né, do meu temperamento, para uma certa ousadia de me lançar mais, de me, sabe, ficar mais exposto no sentido de que Deus quer transmitir algo e eu preciso estar lá para poder transmitir esse algo, sabe? Ele conta comigo de alguma forma e aí eu preciso responder isso, eu preciso superar, né, essa dificuldade do meu temperamento para isso. Então, se a gente olhar para isso, conforme você falou, individualmente, expectativas de transformação individuais, mas quando a gente está no coletivo, elas estão completamente niveladas, completamente fazem sentido uma com a outra, se complementam. Cara, olha o que você está falando, você está trazendo uma reflexão incrível. O equilíbrio não é pessoal, ele é coletivo, né? Então, quando a gente traz, quando a gente desnuda essa visão do que éramos e do que passamos a ser em Cristo nas novidades, todo dia, o equilíbrio é coletivo, porque se você se equilibra para ser uma pessoa menos introvertida e eu menos extrovertida, a gente traz uma coisa bacana para o coletivo. Isso é muito bom. Sim. Aí, Pedro, que coisa louca, não sei se você queria saber disso, a gente desenha depois para você. Muito bom. Produção, outra? Manda aí, Tem manda mais? outra, manda Mais outra. uma. A do Vale.Mariane, ela pede um conselho que vocês dariam a jovens cristãos que estão na faculdade. Pô, começa aí, professor. Caramba, Pedagogo. pra mim, talvez eu não sei se eu consigo aconselhar, mas a visão de quem tá de fora teria um valor diferenciado, né? Por eu estar dentro da educação, por ser professor, mas eu acho que é se entregar, né? Se entregar para aquilo que Deus chamou. Então Deus não chamou para a faculdade. Deus vai usar você na faculdade. Ele vai estabelecer a faculdade como um critério, ou um parâmetro, um estágio para você estar ali desenvolvendo alguma coisa que Ele quer. Então, assim, o meu conselho para Mariane, para os demais universitários se lance. Deus tem um chamado e esse chamado é explicitamente fazer com que ele seja conhecido, que as suas obras sejam anunciadas, que a sua paz seja levada a essa transformação de mente, essa metanoia. O que a gente entende como metanoia é realmente mudar, não nos conformarmos com esse mundo. Então é se lançar, se permita. Se você se permitir ouvir o que Deus quer, e por mais simples que seja, você vai tomar uma água, Deus está mandando você tomar uma água naquele bebedouro, vai lá e bebe água no bebedouro, porque as demais coisas vão fazer, ele vai fazer, né? Vai te usar para acertar o alvo na vida de outras pessoas. Eu acho que é isso. Hoje, cara, sabe, uma pergunta assim, a gente como falou que não sabe das perguntas, eu estava comentando esses dias e eu trabalho num meio acadêmico e a gente chegou a essa inquietação, né? Por que os movimentos estão muito tímidos se a juventude tem uma força historicamente comprovada para avivamento, para mostrar o poder de Deus que começa muito incrivelmente nos meios universitários, né? Que tipo de movimento você refere? Esse movimento de pequenos grupos, sabe? Vou orar por você, você tá mal? Vem cá, chega que eu vou orar por você. Talvez eu seja um pouco limitado na minha expressão aqui, mas nós estamos conformados em passar mal junto, né? Em ficar dodóizinho. Eu também vou ser solidário à dor, eu tô dodói. E a gente não experimenta o sobrenatural de Deus, a gente não tem uma palavra profética para oferecer, a gente não tem... Então a gente, quanto jovem, né? O meu tempo passou no sentido bíblico, né? De que o pregador fala sobre isso. E, graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Eu tenho que festejar, mas eu gostaria de viver mais esse tempo. Então, eu acho que a força está com o jovem, né? Então, eu sinto isso, uma timidez
um movimento quase que apagado, né, em algumas instâncias. Isso faz muita falta. Você acredita que isso também venha de um sentido de que possa-se sentir algo ou perceber, enfim, algum tipo de contrariedade a qualquer tipo de uma manifestação de fé um pouco mais explícita, vamos colocar assim, dentro de um ambiente acadêmico? Você acredita isso ou você talvez experimente alguma coisa assim? Eu acho sim. Eu acho que o ambiente acadêmico, pela força científica, né, pelo fazer científico, ele acaba te deixando numa situação meio acanhada, né, meio oprimida ali. Uhum. Então você, quanto cristão, vai pensar um pouco no que... Agora, o que é fato? Deus nos chamou para grandes manifestações de milagres e sobrenatural. O que é fato Deus fez. E agora? Qual é o problema nisso? Então, alimentar a minha fé a partir daquilo que Deus me chamou para fazer, não tem ciência, cara. A gente não foi chamado para discutir a ciência. A gente foi chamado para poder corroborar. Sim. Então, assim, o que eu posso fazer em detrimento disso é te oferecer algo a mais, porque a ciência para aqui. Mas o Deus que eu sirvo faz um pouco diferente. Você falou algo sobre não ser chamado para a faculdade, né? Você não foi chamado para a faculdade, com certeza, né? Um jovem universitário. A gente está acompanhando agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Universidade de Asbury. Isso. Se eu estou falando certa a pronúncia. Fala mais enrolado. Asbury. É isso. E um grupo de jovens, né, universitários retomou reuniões de oração e agora é um culto que não terminou, né? Já tem o quê? 9 dias, 10 dias, eu não sei o certo. Acho que tem um pouquinho mais. Já vão, né, começando a acontecer, ter manifestações, sabe, de milagres, de ofertas espontâneas, enfim, Deus está de fato movendo algo ali a partir dali. Dentro de um ambiente acadêmico, o que você está falando que pode estar faltando esse tipo de movimento, talvez até também por um desconhecimento da própria história da igreja, né, do cristianismo, e isso eu vejo como um fator que é preocupante, porque você falou, praticamente todos os movimentos de avivamento que houveram, né, mais recentes para cá, né, e eu falo mais recente, pós-reforma para cá, eles começaram com jovens ou com até adolescentes, né? A gente, obviamente, o País de Gales, foram adolescentes. Adolescente, cara, começou a orar. Fez toda a diferença. E aquilo incendiou a todos. E depois isso, que começou ali, foi para Azusa. De Azusa espalhou para o mundo todo. Hoje, a gente, aqui no Brasil, né, nós aqui, né, falando especialmente, também seguimos uma fé de orientação pentecostal, continuidade dos dons, até porque uma adolescente se lançou dentro de um ambiente também que tinha estudo e tudo mais. Foi dentro de uma igreja, mas, enfim, contexto também de estudo ali, que era um grupo de estudo. Se eu puder, né, dar também um conselho para Mariana, né, se lance. E entenda que existe uma diferença, pode acontecer a partir de você, se você for uma jovem cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é a diferença total, sabe? É um nível completamente diferente. E não no sentido de te elevar, não, ou te colocar acima, mas de te dar um entendimento e te mover em compaixão por todas aquelas outras vidas. E aí, para mim, sabe, é esse tipo de movimento que a gente precisa se lançar. Então, seja mais ousada, se for o caso, conforme a gente falou antes, né? Nesse sentido, e se lance, sabe? Com pequenos movimentos, uma pequena reunião, com palavras compartilhadas, com palavras proféticas sendo liberadas. Se você buscar esse dom, e os dons estão disponíveis para todos nós, através do Espírito Santo, então seja ousada, né? Se lance com confiança, porque os jovens, eles são a ignição de muito daquilo que Deus já tem feito e quer continuar fazendo, especialmente nos nossos dias, especialmente dentro desses ambientes acadêmicos. Eu creio nisso. É isso. Vamos lá, produção, tem mais um aí? Tem sim, é do Rafael Patrício. E ele diz assim: fala um pouco sobre os extremos de fundamento teórico e experiência sobrenatural. Começar, Felipe Girô. Eu começo falando que tudo é sobrenatural. Tem nada natural, Rafael, nada natural. Não sei quem te enganou, né? Nós somos sobrenaturais. Tô brincando aqui, mas
é o que nós acreditamos, é o que nós carregamos. Nós somos seres sobrenaturais de passagem aqui, com uma vida eterna estabelecida no DNA, e nós trazemos lembrança dela. Pelo Espírito de Deus que habita em nós, a gente vai tomando lembrança dessas questões. E Ele aí, plantou em nós a eternidade. exatamente, somos seres eternos plantados aí, uma memória plantada por Deus. E baseado nesse entendimento, eu acho que o que a gente busca é equilíbrio. O que nós estamos buscando, eu tenho certeza que também o pastor Gil compartilha disso aqui. Aqui a gente quer equilíbrio, né? A gente não quer nem para mais nem para menos, nós queremos equilíbrio. Nós tanto entendemos a falta de equilíbrio na ausência, quanto a falta de equilíbrio no excesso, isso dos movimentos, seja eles quais forem, principalmente sobrenatural, falando sobre o sobrenatural. Agora, fato é, eu não consigo viver alheio ao sobrenatural. Não faz parte da minha essência, não é o que eu acredito, não é o que preconiza o Evangelho, não é a proposta de Jesus para os discípulos ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer coisas maiores que ele fez. Como? A gente não tem uma visão de cessacionismo, né? De a gente vai cessar aqui e aí acabou. Não existe mais dons, né? Continuidade de dons. Nisso. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu consigo dar uma resposta dizendo que nós estamos aprendendo a nos tornar equilibrados. Sim. Né? Se a gente for olhar para um contexto histórico da igreja histórica, de que nós somos carismáticos, com dons pentecostais, eu acho que trazer o equilíbrio para isso é fundamental. Sim, eu concordo totalmente. A gente tem, né, claro, né, mesma visão sobre isso. Eu ainda penso também sobre Efésios 2, né, quando Paulo escreve sobre o fundamento da igreja, né, do ser os apóstolos e profetas, ou seja, apostólico e profético. E a gente pode, dentro dessa pergunta, olhar para isso dessas duas formas. Se a gente olhar para o profético, no aspecto mais, entre aspas, místico, né, de conhecer os pensamentos e afeições de Deus e comunicá-los numa linguagem humana, né? Profetizar é aquilo que a gente ensina, né, daqui nos treinamentos. Resumidamente é isso, né? Conhecer pensamentos e afeições de Deus e comunicá-los numa linguagem humana, transmitido numa linguagem humana. Até desenhando, né? Até desenhando, né? Exatamente. Várias linguagens humanas para você fazer isso. Mas o apostólico, ele fala sobre tanto o conhecimento de fundamentos, né, da palavra, quanto da missão. E o mesmo versículo que fala, né, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou seja, a pedra principal, a pedra angular, né, a que sustenta toda a edificação. Então você andando, né, num aspecto profético, místico, conhecendo pensamentos, afeições de Deus, comunicando eles sobre a terra, através dos dons do Espírito Santo, você caminhando no fundamento apostólico de entendimento da palavra e de missão sobre essa terra, você tem uma coisa que segura essas duas e que mantém elas duas fazendo sentido uma com a outra, que é o próprio Jesus. E se a gente olhar para isso, a gente vai lá em 1 Coríntios 12, que é onde Paulo descreve todos os dons ali do Espírito, todos os dons. E aí quando ele vai passar para o 13, né, dentro da divisão que foi colocada, mas apresentarei a vocês um caminho mais excelente. Ele começa a falar sobre o amor, que é de fato incorporado para mim dentro dessa figura de Jesus, uma pedra de esquina. Então, se a gente olhar para isso como essa pedra de esquina sendo o elemento que vai trazer o equilíbrio, que é o amor. Eu não sei assim a que ponto, porque eu realmente assim, não experimentei isso e nem, para ser sincero, nem conheço, né, como uma comunidade inteira que se comporte de maneira toda mística. Talvez uma seita, não sei. Talvez seria uma grande bagunça. Mas dentro de uma comunidade que acredita, né, que crê, conforme nós, na continuidade dos dons do Espírito Santo, no fundamento da igreja ser profético e apostólico,
dentro do mesmo corpo, dentro do mesmo grupo, vão haver indivíduos, entre aspas, mais místicos e outros mais intelectuais. Né? Isso faz parte até dos dons ministeriais ali, de função realmente, né? O grande equilíbrio é esse, o amor a Deus, o amor uns pelos outros, que vão promover, sabe, vão fazer com que cada um desses dons e cada uma dessas pessoas possa fazer sentido uma com a outra. Então, excessos nunca são bem-vindos. Nunca, seja o que for. Só experiência espiritual, no sentido de, só visão, só sonho, Mas, cara, se você tem sonho pra caramba, né, entre aspas, profético, e você quer usar aquilo ali como fundamento para muita coisa. Inclusive tem seita, tá, que nasceu assim, de sonhos, né, sobrenaturais, mas sem fundamentação bíblica. Então, uma coisa tem que dar com a outra, não tem jeito, sabe? É como duas asas. É o fundamento bíblico e a experiência também, seja, né, dentro disso aí o místico e quanto o fundamento intelectual. E aí são os 5 ministérios, né, que mantêm uma igreja bem alicerçada. O ofício. Você traz aí os 2 que são alicerces da igreja, né, é a base, né, que torna essa igreja mística. E aí você está falando o tempo todo de místico. É bom lembrar que nós, por misticismo, nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Então essa é a base da igreja mais intelectual, mais conservadora. Exatamente. Né? Não tem para onde fugir. Loucura para os homens, exato. Porque eles, né, quem é de fora, olha para isso como totalmente místico. Exatamente. Né? Primeiro, um Deus que encarnou uma concepção virginal. Um Deus trino. Um homem que viveu sem pecado, né? Morreu sem culpa e assumindo culpa de todo mundo, e que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e que vai voltar para governar. Então, assim, isso tudo, cara, para quem tá de fora, isso é místico totalmente, mas para loucura para o mundo, sabedoria para os que creem. É isso. Dentro da palavra nós encontramos total sentido e total racionalidade para cada um desses pontos. Até porque a gente não despreza o mestre, o pastor e o evangelista. Então, exatamente. São bem-vindos. Né? Exatamente. Eita glória! Vamos lá. Tem outra aí? Driel_Brasil pergunta. Eu conheço esse. Você conhece? Conhece? Eu acho que eu conheço. Será que ele fez a pergunta boa? Não sei não. Vamos ver como foi a pergunta do Driel_Brasil. Por que o avivamento foi deixado de lado todos esses anos? Avivamento deixado de lado. Tem um livro, eu nem comecei a ler ainda, quando o Mike esteve aqui, ele indicou, né? O autor, se eu não me engano, o nome dele é Michael Brown. O título do livro é Avivamento ou Morte. Então, dentro daquela proposta é o seguinte: nós precisamos, não tem outra coisa que a gente possa recorrer para que a gente possa viver o que Deus, sabe, nos chama para viver e fazer sentido dentro da sociedade, dentro do mundo, fazer diferença dentro do mundo hoje, nos nossos dias, que não seja um avivamento. Professor Gil, defina avivamento, por favor. Avivamento, primeira coisa, ele não pode ser provocado por homens. Então, se a gente pensar nisso, por que repete só o início da pergunta. Produção. Por que o avivamento foi deixado de lado? Deixado de lado, isso. Então não é apenas, né, uma questão, se deixou de lado o avivamento. Claro que a busca pelo avivamento, ela parte de nós também. Mas não é algo que a gente possa provocar, sabe? No sentido de a gente faz acontecer o avivamento. Isso, cara, é Deus que faz. Ele faz. Então talvez a pergunta dele seria por que a gente ignora, né? Pode ser, a necessidade. Eu acho que seria, né, um olhar um pouco mais correto dentro desse aspecto, tá? Então, mas por que? Aí voltando, né, por que se ignora? Por que se deixa de lado, né? Quer dizer, eu acho que eu não terminei de falar sobre o avivamento. Defino. O avivamento, então, assim, primeiro, não pode ser, não é uma coisa que o homem faz. É Deus que faz e manda. Avivamento é ficar falando em línguas, é pular, não. É isso? Avivamento, o que é? E vamos falar do inglês mesmo, né? Revival, que quer dizer o quê? Reviver. Ou seja, quem está morto ou quase morto é trazido à vida novamente. Então, são estações em que Deus separou ao longo da história, cara, para mandar sobre a igreja um fôlego novo, um soprar novo, um renovo, uma vida, fazer viver novamente, especialmente em contextos de grande
pressão. Então são fases demarcadas Por Deus. por Deus. É isso. Tá? Mas que o quê? Também é uma resposta de Deus. Eu falei que o homem não pode fazer um avivamento, certo? Mas ele pode buscar um avivamento. Muitos são despertados, especialmente nos nossos dias, novamente, graças a Deus, muitos têm sido despertados a buscar, sabe, esse avivamento, porque cada vez mais os nossos dias vão se tornando cada vez mais escuros. Pressões vão acontecendo no mundo todo. E a igreja, de certa forma, olhando no panorama assim, bem geral mesmo, né, mundial, está fria a maior parte, ou quando não morta. Na Europa já é pós-cristã praticamente. Né? E é necessário o quê? Uma intervenção. Então a gente clama por essa intervenção de Deus que vem nessas manifestações totalmente espontâneas, muitas vezes em lugares improváveis, com pessoas improváveis. A gente acabou de falar nas outras respostas aqui sobre jovens, adolescentes. Então são chamas que Deus vai, brasas novamente que Deus vai, sabe, soprando devagarzinho, vai aquecendo até que se incendeie e alcance uma quantidade maior de pessoas. E isso é uma revitalização da igreja, do povo de Deus. E uma das primeiras evidências de que há um avivamento é como, após esse momento, sabe, de intervenção divina, com manifestações sobrenaturais, assim, das mais diversas. O avivamento está para todos. Para todos, em que sentido você diz? No sentido da igreja, né? Toda e qualquer denominação, toda e qualquer igreja. Toda e qualquer igreja, porque ao longo também da história, várias igrejas de tradição mais conservadora, no sentido de serem cessacionistas, muitos deles foram alcançados, e muitas das igrejas que a gente vê hoje como renovadas, porque lá atrás elas experimentaram um período de avivamento, ou seja, de despertamento do Espírito Santo. Que é afloramento dos dons, manifestação dos dons, não internamente, porque a igreja é avivada não para si mesma, mas ela é avivada para a sociedade, para o mundo. Quer aprender mais? Se inscreve no nosso curso, O Caminho. Esse cara é o professor da disciplina de História da Igreja, ele arrebenta. Então, e aí, assim, resumidamente, ele vai falar. Isso é avivamento, né? Por que se ignorou, né? Voltando à pergunta aqui. O simples fato é porque, tragicamente, a gente consegue viver sem avivamento. Ou sobreviver. Morto. Sobreviver. Exatamente. E aí se torna uma igreja, ou aí levando para o lado do indivíduo, tá? Não vou falar no aspecto do coletivo, mas do indivíduo frio, distante, indiferente, ou que vai a Deus buscando coisas, ou buscando fugir daqui, ou buscando a sua salvação, e não se envolve com a missão. Então, tragicamente, é possível viver assim. Eita, Mariane, aí uma resposta aí para os universitários. Só que a grande tragédia é aquela que Jesus também falou, né, lá nos evangelhos. Quando, naquele dia, muitos chegarão até ele e falaram: Senhor, eu profetizei, olha só, hein, eu tinha dons, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome e tal. E Jesus responde: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Avivamento, também das evidências, é uma transformação, uma experiência pessoal que leva a uma transformação extraordinária. Né? Na história de avivamento, a gente vê histórias de jovens se lançando ao mar, né? Com navios à vela, quebrando o timão do barco, né? O leme do barco, e abrindo as velas para onde Deus quisesse levar eles. Jovens que se venderam como escravos para poder pregar o evangelho para os escravos. Então, assim, é disso que se trata. Só que isso é desconforto. Isso é uma grande revolução. Mas viver isso, eu acho que é a maior experiência e a maior alegria que se pode se experimentar sobre essa terra dos nossos tempos. Então, por isso que a gente tem buscado avivamento, a gente crê que a chuva já chegou no Brasil, e a gente vai viver mais disso aí, vai se molhar mais ainda. Glória a Deus. Próxima, tem aí? Tem sim. Targino_Evelyn pergunta: como manifestar o reino de Deus no trabalho? Olha, legal, vai eu dentro do seu trabalho. Caramba. Falei pra caramba agora. Falou, né? Aí eu já fui na universidade, gente. Então, você se forma e vai trabalhar, né? e repete.
Gente, é isso. Não tem um arranjo aqui pronto, ensaiado para dizer como a gente vai se manifestar no trabalho, mas é viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. E as nossas vocações, elas são ignoradas, Felipe, quando a gente responde o chamado? Não, elas não são ignoradas, elas são afloradas, elas vislumbram aquilo que Deus está para fazer, né? Uhum. Cara, boa pergunta. E aí eu retomo muito o que Mariane perguntou, e eu quero dizer o seguinte: nós não fomos chamados para a universidade como nós não fomos chamados para o trabalho. Mas se existe uma vocação e se existe um dom associado à vocação, que são coisas diferentes, né? E muito próximas, linguística, mas são coisas diferentes, eu as uso em detrimento ao reino. Então, assim, falar sobre o reino de Deus no trabalho é você ser o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Se você varre o chão, você vai ensinar como ninguém e com muita humildade, né? Que é a melhor pessoa para varrer o chão. Porque todos serão transformados por esse lugar que você vai passar. Exatamente. Se você dar aula, você vai dar a melhor aula. Se você é engenheiro, você vai fazer o melhor projeto. Então, assim, a ideia é: Deus nos chamou para a eternidade para ensinar como Ele quer que as pessoas aprendam, né? Sim. Não como nós aprendemos necessariamente, mas como Ele quer ensinar as nações. E começa agora, o ensaio eterno começa agora. Lembrei aqui de um nosso amigo, Adriano Valim, que também vai estar aqui com a gente em algum episódio desses aí. Muito bom. Abraço, Valim. Eu vi ele, sabe, numa participação que ele fez um podcast, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas ele estava falando sobre se tornar um especialista naquilo que você trabalha ou tem como vocação e de como que isso faz diferença. E aí ele estava falando tanto no aspecto profissional, mas também, sabe, na expansão do reino, cara. Porque é exatamente o que você falou. Se você é vocacionado para algo, primeiro, cara, não foi algo que simplesmente que você decidiu escolher. Isso foi plantado dentro de você. E foi plantado dentro de você para que você manifeste a glória de Deus através da tua vocação. E isso também termina sendo uma das grandes confusões ao longo de muito tempo das pessoas. Perfeito. Né? Que eu encontrei com Jesus, largo minha vida está sendo transformada. Largo tudo, eu vou viver dentro da igreja. Exatamente. Não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para atuar dentro da sua vocação, dentro da sua esfera de influência e transformar pessoas e ambientes através desse espaço que você precisa ocupar como filho e filha de Deus. Entendi. Deixa eu te falar um testemunho rápido, meu. Eu comecei em língua de sinais, aprendendo língua de sinais num contexto assim, muito louco do evangelho, muito interessado em trazer vidas surdas a Jesus, ao reino de Deus. Mas quando eu era mais novo, eu tive uma palavra de conhecimento que eu fui abençoar a vida de uma missionária e ela chegou, e quando eu estava na sala dela entregando a comida a ela, a bolsa de compras que Deus mandou sair da minha casa, é longo, né? Eu estou cortando aqui cortando o caminho para você entender mais. Ela olhou, eu estava na frente de uma janela e ela olhava a janela atrás de mim, que dava para a rua. E ela falava assim: você fala alguma língua estranha, alguma língua estrangeira? Eu falei: não falo nada, né? E ela falou assim: como não? E tinha um colega comigo que já estava me ajudando a levar as bolsas. Falou assim: você não fala francês? Aí meu sonho, meu nome, mas eu não falo. Inglês eu não. Mas o que houve? E aí eu olhava para trás, eu não via nada, né? E ela falava assim: o que houve é que tem um povo atrás de você com as mãos levantadas, balançando as mãos. E Deus falava para mim que só você sabia a língua que eles falavam. Meu Deus. E aí, depois de uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu tenho contato com a língua de sinais. Vou começar a trabalhar com a comunidade surda. Isso só para dizer o seguinte: algumas pessoas que me conhecem falam assim: você é muito bom fazendo língua de sinais. Eu sinto uma coisa totalmente diferente. Os surdos falam isso. É para dizer o seguinte: quando eu comecei a orar e aprendendo, sem me lembrar dessa palavra de conhecimento que eu recebi, eu orei da seguinte forma: eu falei, Deus, eu não sei muito, mas a partir de hoje eu vou orar contigo em língua de sinais. E eu quero que você entenda o que eu estou orando, porque tu vai me responder da mesma forma me dando as nações surdas. Eu quero em pouquíssimo tempo já alcançar esse povo profissionalmente. Como se Deus falasse assim pra mim: vai, eu autorizo. Feito, acordo fechado. Eu me lembrei de Abraão, cara. Vamos lá, alguém. Me lembrei de Ana oferecendo o próprio filho. Assim, eu quero. E Deus falou: tá, fechou.
deixa eu te responder, não é sobre o seu trabalho, é sobre ele, cara. É isso aí. E aí, onde eu estou, onde eu estiver, a língua de sinais exala o Espírito Santo. É isso aí. Independente das circunstâncias, ele me chamou para isso e eu lembro disso com uma clareza tão grande, só para te dizer que você pode estar fazendo o que você vai fazer, se torne o melhor para exalar Exatamente. Deus. É isso. Uau! Então, aqui para fechar nossa caixinha de perguntas, temos aqui mais uma de Pedro Assis 21, que diz assim: fale um pouco sobre a grande comissão. Qual o papel da igreja nesse tempo? Agora é com o professorzão aí. Vai lá, tô aprendendo. Vamos lá. A gente, na verdade, eu acho que todas as respostas a gente andou aqui pela grande comissão. De alguma forma, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, meu nome, enfim. Para mim, sempre saltou, na verdade, vou falar para mim, né, de uma maneira geral, né, eu fui aprendendo, enfim, ouvindo muita gente falando sobre a ênfase no ID. E a ênfase no ID no sentido, cara, você tem que ir para algum outro lugar, né, você tem que ir para outra nação, né, você tem que ir para o campo missionário. Território diferente, né? E aí começaram a separar a figura do missionário do cristão de igreja. Né? Isso é uma tragédia, porque se você é um cristão, primeiro, você precisa entender que você é um discípulo, na verdade, de Jesus, e que automaticamente, você sendo um discípulo de Jesus, você é, ou deve ser, um missionário. E aí entra, né, mais uma vez aqui nas perguntas, seja no seu campo vocacional, seja na tua casa, seja na igreja, seja em outro país, não importa. Missões não querem, não estão falando sobre ir para outro lugar. E aí, essa ênfase no ID sempre ficou, né, dessa maneira. Só que a grande ênfase ali da grande comissão é fazer discípulos. Porque você pode ir para todo lugar, cara, e anunciar o evangelho de diversas formas, ou, né, pior ainda, outros evangelhos, que não é o evangelho do reino. Infelizmente isso acontece, né, já aconteceu muito. E a outra questão é você fazer discípulos, mas discípulos de Jesus. Ou seja, você levar pessoas a um entendimento e a um conhecimento tal de Jesus que elas se lancem nessa grande aventura que é se tornar, se dispor a deixar que Deus a conforme a imagem de Jesus. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, sabe, durante toda a sua vida, a cada dia, de glória em glória, enfim, Deus quer te fazer mais parecido com Jesus. E a grande ênfase da grande comissão é essa, você fazer discípulos. E o ID, que para muitos também é entendido como, né, uma ordem de ir, muitos teólogos, eles colocam como uma tradução ali mais apropriada, que não seria o ID, mas o indo, né, de maneira contínua. E aí, levando mais assim, de uma maneira mais aberta, enquanto você caminhar, ou seja, enquanto você estiver vivendo, faça discípulos de Jesus. E aí, esse caminho da tua vida é na tua vocação, que a gente acabou de falar. Pode ser pregando, pode ir para outra missão, para outro país, outra nação, mas você pode ser seu vizinho. Você já parou para pensar nisso? Eu penso muito nisso, cara. Nada é por acaso na minha vida. Nada. Deus tem um plano na minha vida. Deus escreveu os meus dias. É isso que a Bíblia fala. Davi compôs sobre isso, Salmo 139. Todos os meus dias ele escreveu. Então, quer dizer que, de antemão, ele já sabia quem seria meu vizinho, onde eu iria morar, para onde eu iria, sabe, me mudar, as pessoas que teriam contato comigo. E isso, para mim, envolve toda essa grande comissão. Ela começa aqui. Então, se de repente é um jovem, que sonha, né, ir para nações, quer ir para nações, porque acha que assim vai estar fazendo missões, mas talvez ele esteja ignorando o princípio dessa missão. Micro, né? Dentro de casa. Exato. E às vezes, se for um jovem, eu já ouvi isso também, a missão dele primeiro, às vezes, é dentro de casa, cara. Às vezes são familiares, né? Família que não conhece Jesus ainda e ele conheceu. Mas é um cara, não arruma o quarto.
sabe? É um cara que não se dispõe a ajudar em alguma coisa dentro de casa, não se esforça. E que missão que ele está fazendo, entende? Mal fala com seu vizinho, mal interage, sabe? Ou não tem um tipo de aproximação intencional, que isso também faz parte da missão. Ter a intenção de sempre comunicar Jesus e sempre comunicar o evangelho do reino. Então, em todas as interações. E até mesmo aquelas que forem contra você. Que isso, eu acho que talvez seja o aspecto mais difícil da grande comissão. Porque vão vir pessoas contra você, vão vir situações contra você. E aí, nessas ocasiões, você precisa comunicar Jesus. Não é reagindo, mas é agindo através do Espírito, entende? Então, a grande comissão, mais do que ir para outros países, isso também pode acontecer, mas ela começa aqui, nesse micro. E aí também, para mim, está ligado a esse avivamento pessoal, que depois se torna coletivo, e aí a gente vai ligando todas as respostas aqui. Não, e você, para contrapor aí essa questão do indo, né, ou ir para outras nações, outros lugares, não tem nada melhor hoje do que você fazer esse ID dando um like aí, compartilhando. Você tá exatamente levando Jesus e vai para muitas nações. Sim. Isso aqui a gente não segura mais, né? Então tem uma visão hoje muito mais ampla do ID, do ser missionário, do ser igreja, do fazer igreja, num poder absurdo. E nós somos verdadeiros influenciadores e a gente pode ser digital. Sim. Então, assim, olha que incrível uma palavra. Ferramentas poderosas. Uma ferramenta maravilhosa, né? Que ministrar sobre a vida de outras pessoas fazendo isso. Use isso. Use a nossa. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, exatamente. E aí? Não? Ah, tem mais uma derradeira? Então vamos lá. Vou deixar aqui. Fala aí. Diga. pastordenilson.brasil. Reverendo, olha. Nosso reverendo. A pergunta do pastor foi a seguinte. Diga aí. Felipe vai responder. Misericórdia. O que é o desejo sexual pelo pé? Eita, o Wendel tinha que estar aqui pra... Eu acho que o podcast Eu não sou especialista. Está no podcast... Olha, podcast errado. Tinha que ser Eu te convido a assistir o podcast gravado Wendel com o Araújo. nosso irmão Wendel Araújo, que ele vai falar sobre isso, né? É uma loucura isso, né? Na verdade, se eu puder responder, é uma loucura, né? Eu não sou, de fato, Eu especialista não. nisso. Essa tem que deixar pro Wendel. Reverendo, assista o podcast número 2 com o nosso técnico no assunto, o Wendel Araújo, né? Exatamente. Então você vai se sentir contemplado. Não dá pra desenhar, eu desenharia um pé pra você, mas eu acho que... Tá bom. Beijo, até a próxima. Valeu! Olha, deixa eu terminar com essa. Que louco! Não é, gente? Entendeu nada. Todo mundo fazendo pergunta boa. Aí doido, nada. Que é o desejo sexual pelo pé.